Você, desenroloader que já assistiu aos outros vídeos dessa série, sabe como mulheres revolucionárias podem passar anos tendo que enfrentar uma sociedade que as silencia. No nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma dessas mulheres que teve coragem de gritar sobre tudo isso e muito mais. Vem com o Desenrolou conhecer um pouco mais sobre Virginia Woolf. Virginia Woolf nasceu em Londres em 1882. Era filha do intelectual Leslie Stephen, um crítico literário bastante respeitado da época. Ela e suas irmãs tiveram uma educação caseira, e Virginia começou a se interessar pela literatura a partir dos livros que o pai tinha em casa. Infelizmente, ela perde a mãe cedo e aos 22 anos também perde o pai. Sua irmã mais velha, Vanessa Bell, é quem acaba cuidando de todos os irmãos. E o nome Woolf veio após seu casamento com o crítico literário Leonard Woolf, um companheiro de toda a vida. Na casa de Virginia e das irmãs, em um bairro londrino de classe média alta, o grupo Bloomsbury foi criado. Primeiro, que diabo de nome é esse? Sem nem falar direito. Bloomsbury... Que? Bloomsbury era o nome do bairro onde Virginia morava, por isso o grupo foi nomeado assim. A galera ia para casa de Virginia fazer uma boa aglomeração, saudades inclusive, e discutir sobre literatura e vários outros assuntos, mas sempre tentando quebrar os paradigmas da sociedade da época. E meu filho, era muito bem frequentado, viu? Tipo o poeta, Prêmio Nobel de Literatura T.S. Eliot, era um dos que andava por lá, para você ter ideia. As obras da escritora são classificadas como modernistas e a escrita de Virginia é carregada de feminismo. Não é para menos que ela é conhecida como pioneira do feminismo na Inglaterra. Sua obra de estreia, The Voyage Out, ou A Viagem, não a novela, o livro mesmo, é reflexo da própria vida da autora. Na história, ela apresenta preocupações pessoais e faz reflexões sobre o momento social da época. Através de suas obras, Virginia denunciou a opressão vivida pelas mulheres vitorianas de seu tempo, combatendo-a fortemente. Aí sim é uma boa militância. E tem mais! Virginia se tornou uma das vozes de destaque do movimento sufragista inglês. Os espaços de sua escrita literária foram palco para o movimento que buscava, além do respeito e da igualdade entre os gêneros, escolher quem poderia governar a nação. Agora, falando um pouco mais do tipo de narrativa de Virginia Woolf, é possível identificar que suas obras fazem a ponte entre o real e o imaginário, promovendo uma crítica literária reformadora. Virginia é considerada uma autora que muito se preocupou com a questão interna de seus personagens. Graças a isso, é possível perceber uma série de aspectos na sua forma de narrar, que explora espaços e tempos do mundo interior, como a inserção da técnica do monólogo interior. Essa é uma técnica narrativa que representa uma das maiores contribuições da autora ao romance moderno. E o monólogo interior funciona assim: o narrador apresenta reações íntimas de determinada personagem na ordem em que aparecem na mente, livres e espontâneas. Tá, deixa eu explicar melhor. Você com certeza já deve ter falado consigo mesmo, né? Quantas vezes você se pegou perguntando algo e respondendo mentalmente para si? Eu sei que muitas vezes, porque todo mundo faz isso. Então, esse é o seu monólogo interior. A diferença é que não tem ninguém reproduzindo seu monólogo em um texto, se liga? O fantástico disso tudo é que ela conseguiu traduzir isso para a escrita. E sabe quem é o ícone que faz isso muito bem aqui no Brasil? A maravilhosa Clarice Lispector, que até já falamos em um outro vídeo. Confere lá! Mas olha que doido! Foi apenas com a obra Mrs. Dalloway que Virginia ganhou o status de grande escritora. Esse romance é considerado a sua primeira grande obra modernista. Mas não para por aí. Woolf inovou ainda mais. Em 1928, ela escreve uma das obras mais modernas de todos os tempos, Orlando.
Nela, a protagonista é uma pessoa andrógena, inspirada na amiga Vita Sackville West, frequentadora do grupo Bloomsbury e amante de Virginia Woolf. A história dessa paixão é apresentada em cartas documentadas no livro The 50 Greatest Love Letters of All Time. As obras Mrs. Dalloway e Orlando são marcadas também pelo fluxo de consciência, uma técnica em que a escrita obedece ao pensamento, ou seja, é marcado pela não linearidade das ideias. Em Um Teto Todo Seu, de 1929, Woolf apresenta um ensaio feminista baseado nas conferências que havia dado em algumas universidades. É uma das obras de maior cunho político da escritora. Nela, Woolf examina o papel feminino na literatura e escreve a célebre frase: "Uma mulher deve ter dinheiro e um quarto próprio se quiser se dedicar a escrever ficção." Em 1937, publica seu último livro, Os Anos. Em 1938, publica Três Guinéus, um ensaio com temas feministas e também um olhar crítico ao fascismo e à guerra. Em 1940, no auge da Segunda Guerra Mundial, a casa do casal Woolf é destruída por um ataque alemão e Virginia entra em depressão. No ano seguinte, aos 59 anos, Virginia comete suicídio. Ela enche os bolsos do casaco com pedras e se afoga no rio Ouse, próximo à sua casa. Um fim triste para uma das maiores escritoras de todos os tempos. Não fica triste não, porque o legado da Virginia tá aí e você pode aproveitar da melhor forma. Mas ei, não esquece do famoso like, hein? Se inscreve no canal, ativa a Tinkerbell, vulgo sininho e compartilha bem muito nos grupos do Zap. E comenta aqui embaixo mais uma grande mulher para os nossos próximos vídeos. Até mais, galera! Beijão!